Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco. E o assunto de hoje é direito sindical. Quem vai falar comigo sobre esse assunto é a Jordana Rosco e Galvão. Olá, Jordana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Da gente começar, fala um pouquinho sobre a sua atuação no direito. Olá, é um prazer estar aqui hoje. Eh, eu sou advogada, eu trabalho no escritório de advocacia AW Galvão e a gente trabalha com direito sindical há algum tempo. Uhum. E hoje a nossa prestação jurídica atende ao Sindicato dos Inspetores da Polícia Rodoviária Federal, mas não somente a eles. A gente tem uma atuação muito interessante junto a vários outros escritórios, então possibilitou que a gente tivesse um panorama muito interessante sobre o direito sindical e a advocacia no direito sindical por esses últimos tempos. Interessante. Já vou aproveitar e já começar perguntando para você. Qual a sua avaliação a respeito do direito sindical na atualidade, né? A gente viu que o sindicalismo sofreu uma grande mudança após a reforma trabalhista que foi aprovada no ano de 2017, né? Qual a avaliação que vocês fazem depois disso, que o sindicato teve que praticamente se reinventar? Isso, exatamente. Os sindicatos, eles têm uma forma de financiamento por meio de 4 diferentes fontes. Uma delas, a principal, é a contribuição sindical, que foi, após a reforma trabalhista, extinto o pagamento obrigatório. Então, era a principal fonte de renda do sindicato. E não houve, isso é muito interessante, que não houve nenhum período de adaptação ou de transição. Com a extinção, os sindicatos ficaram completamente desfinanciados. E surgiu essa dificuldade. Como é que a gente vai continuar representando uma categoria? Como a gente vai buscar direitos melhores para essas pessoas? Como é que a gente vai financiar ações e prestar serviços aos filiados sem uma contribuição que garantia o sustento dos sindicatos. E então a gente teve que começar a pensar ali em outras formas de financiamento da entidade sindical. O tema continua muito debatido, a gente vê vários projetos de lei falando sobre realmente a extinção de vez de qualquer contribuição ou qualquer valores de não filiados compulsoriamente, Uhum. e outros no sentido de voltar o financiamento dos sindicatos, não só por aqueles que se filiam, mas todos aqueles da categoria. E é importante falar que, assim, quando um sindicato ele vai e luta por um direito, a categoria toda é beneficiada, não apenas aqueles que são filiados e patrocinam por meio de alguma contribuição essa estrutura, né. Uhum. Então é um tema ainda muito polêmico e eles enfrentam bastante essa dificuldade de financiamento das instituições. Pode explicar pra gente, por favor, como que funcionava antes da reforma trabalhista essas contribuições feitas pelos trabalhadores? As contribuições que os sindicatos recebem são as contribuições confederativa, sindical, assistencial e a mensalidade. Uhum. A reforma trabalhista, ela cuidou ali da principal forma de financiamento dos sindicatos, que era a contribuição sindical obrigatória a todos os representados. O que a reforma trabalhista fez? Ela retirou o caráter compulsório, obrigatório da Uhum. contribuição. Uhum. Então, hoje a gente não tem mais aqueles que não se filiaram pagando uma contribuição sindical obrigatória. Uhum. E tem uma questão muito interessante, recente, quanto à contribuição assistencial. Um Entendo. tema debatido no STF, que falou sobre a constitucionalidade de, em se fazendo acordo, cobrar a, a contribuição assistencial de todos os representados, não apenas dos filiados. E foi uma grande alegria para os sindicatos, porque eles viram novamente uma forma de ter alguma contribuição dos representados, e aí o valor é estipulado cada, de caso a caso, não é Aham. mais aquela cobrança que a gente tinha
de um dia de trabalho da contribuição sindical, mas é uma forma que os sindicatos podem, de uma forma menos onerosa ao trabalhador, talvez, voltar a ter ali uma forma de financiamento da entidade. Eu lembro que a época de 2018 eu já começava a atuar no Justiça em Foco, fazendo algumas reportagens, algumas entrevistas, e lembro que alguns especialistas em direito do trabalho mostraram muita preocupação, porque você tira a fonte de recursos dos sindicatos, não tem como eles atuarem sem dinheiro, né? Porque como é que ia prestar atenção aos seus colaboradores, né? Aos seus contribuintes, né? A gente viu que eles tiveram que praticamente se reinventar, não é mesmo? Isso. E, assim, o enfraquecimento dos sindicatos, ele sempre traz aos trabalhadores algum tipo de prejuízo. Então, contribui com a precarização do trabalho, você desestrutura uma entidade representativa de trabalhadores. Então, você os enfraquece de certa forma. Né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar do sindicato como aquele que vai defender o seu interesse como trabalhador e o interesse de toda a categoria. Melhores condições de trabalho, manutenção de condições de trabalho, porque hoje a gente vê o trabalho perdendo muito das suas características com essas questões das PJs e, enfim, todo esse movimento. E ele se torna cada vez mais necessário, principalmente com a questão da inteligência artificial, a manutenção dos empregos. A gente está passando por uma O nova... dinamismo, né, no mercado Isso. de trabalho. A gente está passando por uma nova fase de revolução dos modos e meios de trabalho. E os sindicatos, eles são protagonistas, eles devem ser protagonistas, né? Porque quem vai estar ali falando e representando o trabalhador, se não a entidade sindical? É uma boa pergunta essa daí. Você tocou num assunto muito interessante que até trazer ele aqui para o nosso bate-papo, que é a respeito da terceirização, né? A gente viu que a época que foi justamente no mesmo período que foi aprovada a reforma trabalhista, também foi aprovada a terceirização do mercado de trabalho. Isso também, de certa forma, foi um outro, vamos dizer, um outro golpe na atuação dos sindicatos, não é mesmo? Assim, a gente tem sindicatos muito diversos. Mas a gente tem que fazer também uma análise sobre os sindicatos cujo patrono é o Estado. Então, assim, a gente cria um sindicato, a ideia do sindicato é fazer-se representar para lutar contra o capital do patrono. A premissa ali inicial das bases do sindicalismo no mundo. E até 88, os sindicatos dos servidores públicos, não existiam sindicatos. Na verdade, os servidores públicos, eles não tinham sindicatos, eles não podiam se sindicalizar. E qual patrono mais forte e mais poderoso do que o Estado? Verdade. Então, o serviço público também enfrenta uma crise com essas questões. O regime jurídico único, as formas de contratação cada vez mais terceirizados. Então, os sindicatos do serviço público enfrentam também essa questão do desmonte dessa estrutura estatal e precarização do serviço público também. É um movimento que deve ser analisado e que também precisa de uma força sindical para que se mantenham essas conquistas, a estabilidade, o concurso público, entre tantas outras. Jordana, você falou há pouco que o sindicato ainda está tentando se reinventar. Como você já tem essa experiência, conta pra gente como que tem sido essa reinvenção, essa reconstrução, porque a gente teve 2018, logo após o mundo enfrentou uma pandemia, ou seja, uma outra realidade, juntando a falta da contribuição obrigatória, junto com a pandemia que fragilizou muitos sistemas. Como que está essa reinvenção dos sindicatos hoje? Qual é a sua avaliação das perspectivas dos sindicatos? O que eu acredito é que hoje o sindicato ele precisa ali de talvez uns 4 setores bem empenhados e divididos, e
O primeiro deles, eu acredito que seja a comunicação. A comunicação com os filiados, a É comunicação verdade. com os parlamentares, a comunicação com outros sindicatos, a comunicação com escritórios de advocacia que atuam na área sindical. Então, é por meio dessa comunicação que o sindicato vai saber como ele deve se mexer e como ele divulga as conquistas e toda a sua movimentação. E Então, até para atrair mais filiados, né? mostrar serviço, né? Mostrar serviço àqueles que você representa, né? E o primeiro braço, eu acho que é a comunicação, que deve ter uma comunicação muito forte. Acredito que aí a essência do sindicalismo, que é lutar por melhores condições de trabalho. Então, junto aos parlamentos, juntos aos governos, junto a outras entidades, nas mesas de negociação, na rua. Então, esse é o segundo braço mais forte do sindicato. Tem um terceiro que eu acredito que é um laço social, que os trabalhadores acabam mantendo vínculos com a entidade sindical, mesmo após a aposentadoria. Então, os encontros, essa parte de movimentar o lado social mesmo, os laços entre os trabalhadores, que é muito importante dentro da estrutura sindical também, Uhum. os aposentados, os pensionistas. Então, tem essa parte que o sindicato cultiva e tem sido muito frutífera, porque você traz as pessoas para dentro do sindicato, as pessoas conhecem os sindicatos. E a terceira, que é um apoio jurídico especializado. Por que eu entendo que o apoio jurídico especializado e o que é um apoio jurídico especializado especificamente, para um sindicato num mundo ideal, eu acredito que ele também tem essas divisões, porque uma parte vai ser essa assessoria interna, a parte de organização de assembleias, a parte de registro junto ao ministério. Então, esse pedaço ali é bastante importante para manutenção e assim, a criação em si da entidade sindical, as eleições e tudo mais, tudo isso precisa de um apoio jurídico. Aí tem um outro lado, que é o lado de ter uma assessoria jurídica para participar dessas mesas de negociação, esses acordos e tudo mais. Um terceiro lado, que é o lado das ações coletivas, que quando a gente está falando dessas ações e teses coletivas, muitas delas são comuns a categorias semelhantes. E se seu sindicato não está ali junto a essas outras categorias, dentro de carreiras semelhantes, você perde a chance de entrar com ações já vitoriosas. Jordana, como que os sindicatos eles podem a gente vê que para o sindicato ele ser forte hoje, ele tem que ter uma forte atuação, um forte jurídico, né, um forte corpo jurídico. Como se fortalecer, como que o sindicato pode se fortalecer juridicamente? Com certeza, o sindicato, uma ali dos principais pilares do sindicato é um bom jurídico, né? Seja para atender os interesses da entidade sindical, ou seja para atuar em juízo, defendendo os direitos dos seus representados. Então, você precisa de um corpo jurídico que muitas vezes não é um corpo jurídico único. Você precisa de um corpo jurídico que tenha bastante noção do direito sindical, mas que não deixe de conversar com as outras entidades e outros escritórios de advocacia para prestar os melhores serviços que hoje existem nessa praça para o seu sindicato. Então, eu acho que você precisa ali, talvez, de uma figura de um gestor jurídico, um escritório que faça uma gestão jurídica do seu sindicato. Porque aí você vai, muitas vezes, demandar um serviço de um despachante para um ministério. Às vezes, você tem muitos filiados que demandam um serviço que não é necessariamente vinculado ao interesse da categoria, mas é um direito que você observa ali dentro e que pode ser replicado para os filiados. Como, por exemplo, a gente tem a tese da isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas com doenças graves. Então, assim, é algo que é muito ligado ao trabalho, mas que não tem a ver muitas vezes com a categoria sindical, mas que o sindicato também pode oferecer esse serviço, né? Então, o sindicato tem essa questão de ter as ações próprias, as teses próprias, abonos,
transportes, auxílios, diárias. Então, tudo isso é a atuação jurídica sindical e que você deve conversar com outros sindicatos e outros parceiros para saber quais dessas teses estão prosperando. Uhum. E hoje tem escritórios que, em parceria, também fazem essas execuções coletivas com muita facilidade, de forma digitalizada, porque isso é uma dificuldade. Às vezes você ganha uma tese dessa e um escritório ganhou a tese e existem 16 mil filiados. E todos os cálculos precisam ser feitos e você precisa disparar 16 mil ações. Aham. Então, você precisa buscar parceiros, né? Exato. Soluções melhores. Como você digitaliza, como é que você melhora o processo do cálculo e como é que você vai prestar um serviço assim, essa prestação de contas ao seu filiado. Uhum. Então, Entendi. você tem ali escritórios que fazem trabalhos muito diferentes dentro do mundo sindical. Tudo envolve o direito, o corpo jurídico de diversas formas, né? Eu Exatamente. costumo falar que duas profissões que elas têm que entender um pouco de gestão e conhecer e ter uma especialidade em uma determinada área é jornalista e advogado, né? Porque são duas profissões que lidam com comunicação, com leis, com até as políticas do dia a dia, né? Sim, e dentro do sindicato, quando você tem um advogado dentro do sindicato, esse advogado ele precisa atender todas essas demandas, né? Demandas dos filiados, demandas relacionadas aos direitos trabalhistas da categoria, demandas relacionadas à estrutura da entidade sindical, demandas relacionadas a essa parte de entrosamento com entidades. Então, é um serviço jurídico que as entidades sindicais demandam, que não é um serviço jurídico, assim, que tem somente um ramo de atuação. Uhum. Ele tem que olhar para todos esses outros serviços. Entendi. Ele tem que olhar para os diretores, ele tem que olhar para a entidade como um todo, ele tem que olhar para o filiado, ele tem que olhar para a representação daquela classe, para os direitos que estão sendo conquistados, os que estão sendo desobedecidos, e aí vão precisar de alguma ação judicial para garanti-los. Uhum. Então, a advocacia sindical, ela precisa não mais ser por demanda. Ela, óbvio que tem que atender às demandas, mas ela tem que ser proativa. Ela tem que olhar para a estrutura jurídica de um sindicato e saber ali orientar também a entidade sindical como ela pode se movimentar naquele meio. Jordana, eu agradeço muito a sua atenção, muito bom o assunto, falar sobre sindicato. A gente infelizmente tem que encerrar, mas eu já vou passar a palavra para você se despedir, já te convidando para você retornar aqui para a gente tocar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto que é muito interessante. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição para voltar sempre que vocês entenderem necessário, porque é um tema, assim, muito, muito, muito caro para nós, né? Muito caro aos trabalhadores. E sempre em ascensão, e sempre em mudança. Então, a gente tem falado de decisões que aconteceram recentemente, mas que desde 2017 estão passando por um processo de mudança, né? Então, é importante que a gente saiba se movimentar dentro do mundo sindical e, mais ainda, de que a gente possa conversar como advogados e prestadores de serviços jurídicos orientando essas entidades. Então, como os escritórios podem conversar e prestar melhores serviços às entidades sindicais também é muito importante. E a gente tem tido uma experiência muito interessante com isso, conhecendo vários outros escritórios no Sul, no Nordeste, que atuam com causas coletivas e direitos sindicais, aprendendo com essa experiência e trocando e compartilhando essas informações. Jordana, então agradeço a sua participação nessa edição do podcast Justiça em Foco e a gente fica por aqui. Se você quiser saber mais notícias sobre o setor judiciário, acompanhe o site justiçaemfoco.com.br. Até a próxima!